seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. O Senhor é aquele que traz a verdade a nós. Existem famílias vivendo verdadeiros cativeiros, Senhor. Filhos que foram sequestrados, casamentos que foram enjaulados na tristeza, homens e mulheres que vivem dentro de casa, relação de ódio, filhos enfermos, famílias adoentadas. Mas o Senhor veio para libertar cativos, para pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano do perdão sobre nossas vidas. E nós recebemos tudo isso e muito mais que o Teu Espírito Santo quer nos dar essa noite, em nome de Jesus. Fica conosco, Deus. Amém. Amém? Nós já tratamos, esse é o terceiro encontro que nós fazemos sobre drama de guerra. Esse material está todo no site www.igrejabatistaalameda.com.br. Paulinho pega esse material, normalmente já na segunda-feira está lá, né, Paulo? Até mais cedo às vezes, né? Até mais cedo está lá. Então, você baixa MP3 agora. O nosso site não suporta o vídeo ainda. Então, esses vídeos são colocados em dois canais. No Trisoline, com Z, T-R-I-C-C, não, Z-O-L-I-N-I, é isso mesmo. Trisoline, você vai botar lá, você vai descobrir. Trisoline, Libertação, você acha ele lá. Ou no Oswaldo Lobo, também Libertação, você pega o vídeo também. Tá bom assim? No da igreja, se você entrar no site da igreja, já tem o link do YouTube e você consegue ver. Tá bom? Hoje nós vamos continuar. Hoje eu quero falar com vocês sobre um sujeito que a gente conhece ele como o rei Davi. Ele é um homem que ele é tão especial na Bíblia, tão especial. Ele não é uma pessoa perfeita, não. Deus não anda com gente perfeita. Deus, ele anda com pessoas transformadas. Nenhum homem, nenhuma mulher na Bíblia foi perfeita a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Todos os homens eram sujeitos às mesmas paixões que nós, mesmo aqueles que operaram milagres em nome de Deus. Não há ninguém assim, esse aqui é especial, é mais santo, não é nada disso. Tudo o que acontece e todo o poder é manifesto porque ele vem do alto céu, ele vem do Senhor. Toda cura vem de Deus. Todo milagre, ele se cumpre porque é uma interferência sobrenatural de Deus no mundo nosso que é natural. E Davi é um homem comum. O que é incomum nele é a vontade que ele tem de vencer. Pensa num sujeito que não se dá por vencido. Ele desde pequeno, ele é alguém que já demonstra que ele não quer perder. Ele não faz isso porque ele é orgulhoso de bater o pé e diz aqui, ninguém passa por cima do meu cadáver porque eu sou bom mesmo. Não é não. Ele é um garoto que cresce e se torna um homem e um valente espiritual. Por quê? Porque ele anda com Deus. E ele andou tanto com Deus, ele marcou tanta história de Israel. Ele marcou tanta história de Israel que aconteceu o que com ele? Ele foi chamado, ele recebeu a honra de carregar o nome do Messias. Quando se fala de Jesus, os judeus dizem Jesus, filho de Davi, raiz de Davi. Algumas vezes raiz de Jessé, Jessé é pai de Davi. O povo de Israel, o povo árabe, é muito interessante a relação entre o nome do pai e do filho. Por exemplo, nós tivemos em Israel, o nome do nosso motorista era Aburame. Então ele, Aburame, daqui a pouco eu vi uma ficha, nós estávamos entrando no território da autoridade palestina, saindo de Israel, e quando nós chegamos lá, eu fui ver a ficha, eu era o pastor que era o líder da caravana, e eu vi, não era Aburame coisa nenhuma. Eu falei, isso aqui não é teu nome. Ele, não, é o seguinte, meu nome é José Carlos Pedro, mas quando eu tenho um filho, eu perco o meu nome de pai, e eu passo a ter o nome do meu filho. Então Abu significa pai de Aburame, pai do Rame. Então se o filho honra o pai, o nome do pai é honrado. Se o filho desonra o pai, o nome do pai é desonrado. E por aí vai. Jesus, ele leva o nome, ele carrega
Davi, esse homem impressionante, e a gente vai começar a entrar aqui devagarinho. Eu vou dar armas para vocês de batalha espiritual. A Bíblia diz: finalmente vamos à guerra. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 da carta aos Efésios, ele fala, finalmente, ele já falou um monte de coisa. Capítulo 1, capítulo 2, viva com Deus, cuide da sua aliança, da sua esposa, cuide do seu cônjuge. Olha, pai, não irrite seu filho. Filho, honra o seu pai, é um mandamento com promessa. Ele fala, você é trabalhador, você é empregado, seja melhor empregado. Você é chefe, seja justo com o seu empregado, pague ele em dia. Não trate ele como escravo. E ele vem falando do ministério que você serve na igreja. E depois que ele falou sobre a vida com Deus, a vida no casamento, a vida em família, a vida no trabalho, no meio secular, ele diz, finalmente, irmãos, agora você está pronto para ir para a guerra. Finalmente, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus. Para quê? Escute, revista-se de toda a armadura de Deus, não esqueça de nada. Eu fiz aqui durante a oração, lembrar que existe um capacete de salvação para você usar, existe uma espada do Espírito para você empregar, existem armas de defesa, escudo é arma de defesa, tome toda ela. Por que você deve tomar toda a armadura? Para você não deixar nenhuma brecha aí, nenhuma brecha. Tem gente que se converte, eu falei isso acho que na primeira semana do treinamento, e fica muito preocupado, e eu tenho que me revestir, aí vai passando o tempo, vai se desfazendo da armadura. Eu chamo isso de striptease da armadura. Ele joga o capacete de salvação para um lado, a espada do Espírito, já não lê mais a Bíblia, já não ora mais em todo o tempo no Espírito, ele ora quando dá tempo, e aí ele fala assim, por que o mal me tocou? Tem razão para isso. Eu te preparo. Quando você despreza aquilo que não pode desprezar, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, revestimos de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele vai querer aprontar com você. É isso que o apóstolo Paulo, ele é um guerreiro. O apóstolo Paulo fala assim, ó, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e guardei a fé. Ele sabe o que é combate. Ele não está brincando aqui. E ele fala que existe um inimigo que vai querer te atingir. Mas nós não temos que lutar. Porque não temos que lutar contra as pessoas de carne e sangue. Os nossos inimigos não são aqueles que a gente pensa que são, que os nossos olhos de carne enxergam. Então o inimigo não é teu vizinho, não é teu chefe, não é teu empregado, não é o amante do teu cônjuge, não é o traficante que vende droga para o teu filho. O teu inimigo não são pessoas, não são aqueles que te irritam, não são aqueles que são contrários a você. O teu inimigo verdadeiro, ele não tem carne, não tem sangue, não é gente. Jesus disse, se teu inimigo tiver fome, dá para ele de comer, tiver sede, dá para ele de beber. Se ele falar mal de você, fale bem dele. Se ele te amaldiçoar, abençoe ele. E aí você vai ser filho de Deus. Agora existe um inimigo espiritual, é contra esse que você vai lutar. A batalha é do espírito, é espiritual, não é uma batalha de carne. Mas sim contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ele insiste nisso. Tome a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade. Olha, cingir é embrulhar. Pensa que você foi embrulhado na verdade. Quando você anda na mentira, você está desprotegido. É por isso que ele vai dizer para você confessar os seus pecados. Diga para Deus, confesse para Deus os pecados. Traga a ver, Deus, eu pequei. E chame o pecado de pecado. Tem muita gente que peca no atacado ou peca no varejo e vai confessar lá para o atacado. Senhor, perdoa meus muitos pecados. Não, você tem que chamar o pecado de pecado, a mentira de mentira, o roubo de roubo, a fraude de fraude, o adultério de adultério. Você tem que chamar o pecado pelo nome, confessar. Se revista com a verdade. Tem gente que gosta de ficar dentro de calabouço, esconde a verdade. Vestida a couraça da justiça. Aí eu quero só fazer um parênteses aqui, que não é que você é o justo, não. As nossas justiças são como um trapo de imundícia. Não fica pensando que a justiça vem de nós, não vem. A justiça vem do Senhor. Portanto, sois justificados pela fé e pelo sangue.
Quem te justifica é Deus. Se você anda com Jesus de Nazaré, se você convida Ele todo dia, Jesus entra na minha vida, aí você é justificado. Aí você está com a couraça da justiça, é um colete à prova de balas. Pronto, eu vou traduzir para a linguagem hoje da polícia mesmo, do soldado de guerra. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Uma versão que eu gosto mais é calçados os pés na prontidão. Pensa num calçado que está pronto para qualquer tipo de terreno. Sabe aquelas chuteiras de jogador de futebol? Tá chuva miserável no campo, alagado, escorregadio. Ele bota uma chuteira e não escorrega. Ele está pronto para não escorregar. É o Evangelho que faz você andar na paz e não na confusão. Eu fiz um negócio bonito aqui, esqueci de passar. Já estamos no calçado do Evangelho, agora vai. Né? O escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do inimigo, e tomai também o capacete da salvação. Isso tudo, vai ter um dia que nós vamos falar só sobre isso. Hoje não. Mas você deve empregar essas armas, porque elas são espirituais. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, faz os meus pés como os das servas e põe nas minhas alturas, ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. É o Deus que prepara para a guerra. E Davi é um homem assim. Davi é um homem que vai entrar em guerra porque a família dele está cativa. 1 Samuel 30, de 1 a 4, diz que sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, para quê? Davi estava trabalhando? Já trabalhou? Imagina você chega em casa um dia e fala assim: cadê minha família? Você casou, você é feliz da vida, você tem filho, você pensa que está tudo bem em casa, e de repente quando você chega em casa, mas eu saí há 3 dias atrás, estava tudo bem, e agora? Domingo passado a gente estava no culto, e agora me acontece isso? Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas, era uma tribo de nômades do sul de Israel ali, tinham atacado, invadido o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e tinham queimado a fogo. Agora presta atenção, e tinham levado cativas as mulheres, e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes, levaram as crianças também. O diabo, ele não quer só destruir teu casamento, não. Ele quer acabar com a tua herança. Ele quer destruir teus filhos. Ele quer que teus filhos não sirvam a Deus, não conheçam a Deus. Ele não quer só que você seja solitário e infeliz. Ele não quer provocar um divórcio só, não. Ele quer arrasar teus filhos, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram ao seu caminho. E Davi e seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo. Você imagina, você constrói uma família, e a tua família está arruinada. Tem muita gente que nasceu, cresceu e viveu em família arruinada. Você pergunta: como é que teus pais? Não tem pai. Como é que teus pais? Não tem família. Meu pai me abandonou. Não sabe nem o que é uma cidade, porque a cidade que ele viveu estava arruinada a fogo, queimada, destruída. Não sei ser pai porque eu nunca tive pai. A moça não sabe ser mãe porque nunca teve mãe. Em vez de cuidar, de proteger, de amar, de suprir, de adoçar a vida, amargurou, machucou, desprezou, foi desleal, foi maligno, perseguiu. Aí que ele encontrou. Estava queimada a fogo. Suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Já chorou assim? Eu já chorei assim. Você não tem mais lágrima para chorar. Não tem mais lágrima para chorar. Enfermidade de morte toca a vida de um filho teu. Você chora até não ter mais força. E foi isso que aconteceu com Davi. Isso acontece na vida de gente crente. Cativeiro familiar, gente. É fulano, porque fulano é ímpio. Não. Você sai para a guerra, você sai para trabalhar, você está se esforçando, aí dando teu sangue, tua pele, teu osso, teu músculo, tu está dando tuas células de teu trabalho para ter uma família bendita. E o que acontece? Quando você olha para trás, cadê minha família?
Meus filhos ficaram adolescentes, não creem mais em Deus. Meus filhos se afastaram de tal maneira. Precisa o filho perceber que ele está num beco sem saída, muitas vezes, para voltar para o Senhor. Isso acontece na vida de gente de Deus, gente. Nós estamos falando de Davi. Mas tem gente que ama o cativeiro. Sabia disso? Olha lá. Êxodo de 21, de 5 a 6, diz que se porém o escravo declarar, eu amo o meu Senhor, a minha mulher e meus filhos, não quero sair livre, o seu Senhor levará perante o juízo, terá que levá-lo à porta, à lateral da porta e furar sua orelha, assim ele será escravo por toda a vida. Era uma lei da escravidão. Tem gente que quer ser escravo porque ama a escravidão, não quer ser livre. Jesus veio para libertar cativo, mas ele não quer saber de ser livre, não. Ele quer saber de ser escravo. É uma situação muito triste, gente. Quando a gente falou aqui sobre cativeiro espiritual, nós já vimos isso na primeira vez, quadro de cativeiro espiritual, fracasso crônico associado à história de suicídio na família. Um monte de gente suicida na minha família, pastor. Ira incontida associada à história de homicídios e crimes de família, e crimes na família. Olha, a ira leva ao derramamento do sangue. Irai-vos, mas não pequeis. Você precisa de libertação, querido. Gente que se descontrola. Isso é sério demais. Isso é sério demais. Saul mata os gibeonitas. Vê a miséria que aconteceu com ele. Transferência familiar de comportamentos e vícios. Uma família onde todo mundo vem do avô, do bisavô, fuma, bebe, usa droga. Comportamento de deslealdade, de adultério. Essa família dos fulanos, todos os homens são assim mesmo. Quadro de cativeiro espiritual, quadro crônico, familiar, de morte predatória, viu? Prematura. Todas as famílias, todo mundo é viúvo na família, já viram isso? Já vi. Isso trata. Isso tem cura. Você acha que não tem, mas tem. Aí, por trás dessa história de viuvez, tem quebra de aliança. Pergunta para a família de Eli, o sacerdote. Lê lá, 1 Samuel, os primeiros capítulos, para você ver o que acontece. Vê a maldição que cai sobre a família de Abiatar. Ninguém. A maldição funciona assim, ó. Na tua descendência, aquele que sobreviver, viver muito, vai morrer jovem. Cadeias pecaminosas de caráter hereditário, passa de pai para filho, para neto, para bisneto, esterilidade crônica, enfermidades repetidas ou crônicas sem diagnóstico médico claro, especialmente se de caráter hereditário, quadros de desintegração familiar. Ninguém na minha família consegue ficar casado. Todo mundo tem um casamento dissolvido, está no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Olha lá, meu filho já teve 25 namoradas, já casou, já ficou noivo, já casou, já ficou noivo, está aí. Insuficiência econômica contínua, ainda mais quando o sujeito tem dinheiro, ele ganha bem, mas o dinheiro não dá para nada. Situação crônica de perdas repentinas, acidentes, cirurgias frequentes, problemas anormais, de desvios na área sexual. Tudo esse é quadro de cativeiro. E aí as pessoas falam, não é assim mesmo, pastor, eu quero ficar aqui mesmo. Só não quer mudar, não. Não quer não, gente. É gente que ama o inimigo. Nós falamos aqui sobre a síndrome de Estocolmo. Lembram disso, quando nós falamos sobre isso? Os ladrões entraram dentro do banco, colocaram bombas em volta daquelas pessoas que trabalhavam no banco, foram sequestradas, ficaram 5, 6 dias lá. Quando terminou o sequestro, imagina, é bem a história da Bela e da Fera, gente. A Fera captura a Bela, no final a Bela quer casar com a Fera. É gente que ama sofrer, só pode ser. Eu me apaixonei, pastor, não vale nada, mas eu gosto de homem safado, eu já ouvi isso. Então vai sofrer, minha filha. Porque a mesma, desculpa a expressão, mas a mesma safadeza que ele está fazendo com a outra, ele vai fazer com você. Isso é caráter. E caráter, só quem muda é Jesus de Nazaré. Mas ninguém. Não tem remedinho na farmácia para isso. Não tem. Não tem uma surra boa que muda o caráter. Não tem, querido. Se tivesse chicote, deve ser certo, tinha um monte de gente consertada aí. Quando a gente fala sobre quadros de cativeiro espiritual,
alguns não querem ser libertos, de tal modo defendem e amenizam a culpa dos raptores. Eu vi um filme, esse filme deve ter 1 ou 2 anos, de uma mocinha que é sequestrada pequenininha lá na Áustria, pequenininha, ela fica 10 anos na mão de um sujeito que a capturou, que a sequestrou. Ela mora num cubículo de 5 por 5 metros quadrados. Ela foge e o sujeito é morto, morre. E ela fica triste, porque na verdade ela se apaixonou pelo raptor. É gente que ama o pecado. Eu sou apaixonado pelo pecado. Ele nem sabe que aqui na cabeça dele tem uma fortaleza espiritual. Pastor, não consigo vencer isso. A fortaleza é uma mentira. Plena mentira. Vítimas de sequestro, de campo de concentração, de prisão domiciliar, de violência doméstica ou de pais abusadores. Quadros caracterizados por existência de relação de poder, ameaça de morte, dano físico ou patrimonial e abuso psicológico por tempo prolongado de intimidação. Erroneamente, eles vão pensar que a única chance de sobrevivência é obedecer e aprender a amar o cativeiro. É isso que o diabo faz. Pastor, ele está me ameaçando de morte. Você acha que o espírito imundo não fala, querido? Fala. E ameaça. E ameaça. Ele trabalha com medo. Se você romper o pacto comigo, pega as pessoas que serviram a espíritos imundos e ocultismo em terreiros. Você acha que eu não vi isso na minha família? Eu vi isso na minha família. Ameaça. Vou matar teu filho. Sabe aquele pacto que a gente fez no passado? Eu vou destruir você. Escute, olha para mim aqui. Mentira! Ele é mentiroso e pai da mentira. Se você fizer uma aliança com Jesus, ele não pode te tocar. Ele não pode tocar na tua vida, na tua família. Quem está debaixo da tua autoridade está protegido. Não acredite nele, acredite no Senhor. Ele é a verdade. Ele não é só o caminho, ele é o caminho, a verdade e a vida. Creia no Senhor Jesus. Não acredite nessas ameaças. Não fique amando o cativeiro. Não fique pensando, mas pastor, se eu largar ele, eu vou ficar com quem? Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E você continua dentro do cativeiro e não recebe melhor, sabe por quê? Porque você amou o cativeiro. Como é que Deus vai te tirar do cativeiro se você não quer sair dele? Prisioneiro passa a crer que seu raptor é seu amigo, que não o matará, e ambos podem se ajudar a sair da encrenca. Não solta nunca. Pessoas que tentam resgatá-lo são tidas como aliados, não como aliados, mas como adversários, enquanto são convenientes e afetuosos aos opressores. Essas pessoas você vai tentar ajudar, você não, esse pastor não sabe de nada. Tenta ajudar a gente que está no cativeiro há muito tempo. Você não sabe de nada. Você não conhece. Você não conhece a minha vida. Você está de fora. A chave está na tua mão. Você fala assim, vira a chave. Não funciona. Filho, acredita em mim. Cansei de abrir chave. Cansei de abrir a porta. Cansei de girar essa maçaneta. A porta abre, sai daí de dentro. Mas o que acontece? É a mentira. A pessoa não acredita que ela pode ser livre. Aqui dentro da cabeça dela tem uma fortaleza, uma muralha. É por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus tem que ser misturada com a fé. Você pega a Bíblia, imagina assim, você está preparando um bolo, e aí você, 2 ingredientes, a palavra, aí você mistura a fé e bate bem. É aquilo ali. Se a Bíblia diz que é. A Bíblia é a realidade. Entenda isso. Em qualquer quadro de possessão demoníaca, em qualquer quadro de confronto espiritual, a luta é entre a verdade e a mentira. Tem uma mentira na história. Entra com a verdade. O diabo odeia a verdade. E a verdade é que Jesus o despojou. Jesus aniquilou o seu poder. Sabe por que o diabo anda vencendo na vida dos crentes?
Porque os crentes deixaram de crer na verdade. Estou mentindo, gente? Estou mentindo? Eu falo alto assim, não estou brigando com você. Meu jeito de falar só assim. Eu sou mais aleluiado assim. Tem pastor que fala baixinho, tem um pastor que fala que nem padre, bem tranquilo, né? Eu sou mais assim, não estou brigando. Estou fazendo você encher teu coração de fogo. Você entende isso? Então vamos lá. Crente cúmplice do cão. Jesus virou-se e disse a Pedro: gente, Pedro era crente, sim ou não, gente? Sim, gente, crente. Para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus. Eu não gosto de pregar com PowerPoint, sabia disso? Agora eu tenho que confessar aqui. Eu gosto de pregar livre, assim, eu abro o texto e vamos lá. Mas eu coloco o PowerPoint para você ver que é verdade, é Bíblia. Passarão os céus e a terra, essa palavra não vai passar não. Aqui diz que Pedro não tinha o pensamento dele aliado com o rei, com o céu, com Deus. Tinha o pensamento dele aliado com o quê? Com as trevas. Para trás de mim. Síndrome de Estocolmo, 2 Timóteo 2, capítulo 2, verso 25 e 26. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda arrependimento. Levando-os ao conhecimento, é ciência, conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade. Escapem do que, gente? Da armadilha, da jaula, do cativeiro do diabo, que os aprisionou para fazer a sua vontade. É como se ele colocasse na cabeça da pessoa um jugo. Sabe cavalo? Quando você, como é que é o nome daquele negócio que você bota no cavalo? O arreio, não é isso? E você puxa o cavalo pela cabeça, ele vai para onde você quer. O inimigo faz assim: baixa a cabeça. Aí você baixa a cabeça. Como é que você vai olhar para o autor e consumidor da festa e a tua cabeça está olhando para baixo o tempo todo? Você não tem esperança. Qual é a tua esperança? A minha esperança é morrer, pastor. Aliás, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Estou esperando assim, dá o tempo. Deus tem um sonho para você. Você está pensando que os sonhos de Deus são pequenos para a gente? Você está pensando que não são, não. O teu Deus não é um Deus pequeno. Não é um Deusinho, não é um Deus de pedra, de gesso, de pau. O teu Deus é o Todo-Poderoso. Chama-se Altíssimo Senhor. Esse é o teu Deus. Gente que está com a mente tão presa. O Espírito, aqui é o Espírito Santo, diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Gente que já foi crente, gente. Gente que foi crente. Crente perde a salvação, gente. Aí a teologia diz: não perde. Não perde, mas joga lá fora. Joga fora. Você acha que você está andando com Deus, pode sair, abandonar Deus e viver a miséria de vida e vai dar tudo certo? Não vai não, querido. Você jogou a salvação fora. É gente que abandonou a fé. E seguirão espíritos enganadores. De doutrina de quem, gente? Doutrina de quem, gente? Vocês estão entendendo? Tenham cuidado. Para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias vãs enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares desse mundo e não em Cristo. Sujeito acredita em tudo. Aí você vai falar de Jesus e ele diz: não acredito. Acredita em duende. Você está rindo? Eu tenho que ensinar marmanjo que duende é um espírito imundo. Por trás daquela figura, daquela retórica, daquela história, alguns fazem até o bonequinho, tem um espírito imundo ali. Já tem um rapaz, só para vocês entenderem aqui que essas coisas normalmente eu não trago, mas como eu estou lançando o livro que eu estou falando sobre isso, eu vou falar para vocês. Eu tratei um rapaz. Quantos sabem aqui quem é Thor? Levanta a mão. Thor. Do filme, sabe quem é Thor? Thor é uma figura da mitologia nórdica. Thor é uma figura da mitologia, é um deus da mitologia nórdica, é um falso deus. Thor tem um irmão, ele é o deus do trovão da mitologia nórdica. Ele tem um irmão chamado Loki. Quantos já viram Loki no filme? Já viram? Aquele sujeito, a vontade de dar um Hulk, pega ele e faz assim. É isso? Você sabe, o garoto sabe. Você viu os Vingadores, né? Você acha assim, ó, brincadeira. Tem gente aqui que estava comigo no dia. Manifestou um espírito imundo, Loki. O
que você está fazendo aí? Mentira. Loki, na mitologia nórdica, é o deus da mentira. E as crianças brincando com essas coisas. Eu perguntei o que aconteceu. Não, quando eu era criança eu fiz pactos com os deuses da mitologia nórdica. A gente levando na brincadeira. Cativeiros. E você acha que o quê? Não, meu filho é assim mesmo. Ele puxou o fulano, puxou o pai dele, aquele mentiroso. Espírito imundo. Doutrinas de demônios. Tenham cuidado, querido, para que ninguém, já falei, faça presa sua filosofia vã. Como é que você vence o engano? Com a verdade. Conheceram a verdade os libertará. Eles responderam: somos evangélicos, somos batistas, assembleanos, somos presbiterianos. Eu sou da Universal do Reino de Deus, sou católico. Nós somos filhos de Abraão, quer dizer, somos judeus. Nunca fomos escravos de ninguém. Estamos falando aqui de libertação familiar, gente. Como você pode dizer seremos livres? Jesus respondeu: Jesus é a verdade. Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Sabe o que você peca e vive pecando? Você é escravo desse pecado. Ele botou um arreio em você e te leva para onde ele quer. O escravo não tem lugar permanente aonde, gente? Isso é importante, tá? É importante você entender isso aqui agora. Mas o filho pertence para sempre. Portanto, se o filho os libertar, de fato serão livres. Você vence com a verdade. Enquanto você continuar acreditando na mentira, de que você não presta, de que você não é ninguém, que você não consegue, que expulsar demônio é coisa do pastor, que botar a mão sobre o enfermo e curar é coisa do líder de célula, que você não pode fazer, que você precisa de alguém. Quando você acreditar nisso, você está preso no cativeiro. A hora que você entender que Deus deu para você, para mim, a mesma autoridade que estava em Jesus, aí você decola no mundo espiritual. Jesus chama os discípulos, assopra sobre eles e diz: assim como o Pai me enviou. Como é que o Pai me enviou? Para libertar cativos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Na hora que você creu, querido, você foi selado com o Espírito Santo. Capítulo 1, carta aos Efésios, capítulo 1, verso 14. Quando você creu, você recebeu uma marca. Você foi marcado como propriedade de Deus. Você recebeu o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus. Se você entendeu, dá um amém. Pelo amor de Deus. Vocês estão meio quietos hoje. Sabia que vocês estão quietos hoje? É sono, gente. Querem fazer um exercício aqui? A gente puxa 1.000 graus de unção. 2.000 graus de unção, então. Na angústia, vou aprender com Davi, que senão o tempo passa. Na angústia, querido, busca o vencedor. Na angústia, você vai buscar o lado vencedor. 1 Samuel 36, continue. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Olha só. Quando tudo dá errado, vão culpar você, mamãe. Quando tudo der errado, vão culpar você, papai. E se você é o único crente da sua família e tudo der errado, vai falar: cadê teu Deus agora? E se der errado com você, você fala: cadê? Tu não é crente? Tu não é crente? Vamos lá! Te vira agora, te vira nos 30. Queriam apedrejar. Apedrejam a gente, o mundo apedreja a gente. Quando as coisas dão errado, vou te falar, a primeira coisa que o mundo faz é tacar pedra na gente. Só que esse garoto sabia que pedra não era para atacar um no outro. Davi já tinha atacado pedra na cabeça do gigante. E ele vai ensinar para a gente que quando tudo der errado, vou te dar a dica: se ajoelha, se humilha diante de Deus. Diz essa palavra: Deus, eu me humilho. Diga: Deus, em nome de Jesus, eu me humilho e eu peço o teu socorro. Diga: me fortalece, porque o Senhor me dará força e eu vou vencer no teu nome poderoso. Aleluia.
se fortalece no Senhor. Está todo mundo buscando razão, procurando ferramentas desse mundo. Davi vai buscar força no Senhor. Aí ele faz uma pergunta para Deus. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Ele estava em Ziclague, ele estava trabalhando, ele chega na cidade dele, a tropa levou, capturou, queimou os seus sonhos, levou sua esposa, levou seus filhos. Ele pergunta: perseguirei? Tem gente que desiste fácil demais. Tem gente que desiste dos sonhos fácil demais. Tem gente que desiste da família fácil demais. Primeiro problema com o filho, põe o filho para fora de casa. Tem gente que desiste do trabalho fácil demais. Tem gente que desiste da profissão fácil demais. Perseguirei, preste atenção nisso, eu vou perseguir. Acho que isso é bom em mim. Essa minha formação militar me prestou para isso. Só por cima do meu cadáver. Não desisto. É um negócio bom. Quando você pode ser pastor, isso é teimosia, não é? É fé. É fé. Não desisto. E aí, quando a pessoa vai ficando assim, amargurada, deprimida, aí meu coração, digo assim: Deus, ela não tem fé, mas eu tenho fé por mim e por ela. Tenho fé. Ai, pastor, eu não posso ser curado. Você não crê, mas eu creio por mim e por você, por mais 12. Eu vou orar para você crer. Você entende isso, querido? Então, dá um amém. É isso aí. É isso aí. Perseguirei. Aí Deus falou: alcançará-ei. Diz que eu persegue. Porque de certo alcançarás. Lê comigo aqui. Tudo libertará. Tudo libertará. A palavra de Deus que está falado, está falado. Quando Deus diz vai, e você vai libertar, agora espera, você vai libertar. Gosto desse Salmo 18 aqui. Amanhã você vai vir no treinamento, você vai entender esse salmo aqui. Uma pessoa endemoniada não lê esse salmo aqui. Ele não consegue ler o Salmo 91 até o verso 13, não consegue. Uma pessoa endemoniada. E nem o Salmo 18. Quando ele chega no verso 5, manifesta. Isso aconteceu essa semana no meu gabinete. A gente estava meio nu, estava no processo. Falei: lê aqui o Salmo 18. A pessoa ali, quando chegou no 5, não, eu detesto esse salmo. Não era a moça, era o espírito imundo que estava nela. Esse salmo é um salmo de vitória. Eu estou com vontade do ano que vem, um ano inteiro, pregar no Salmo 18. Que nem eu fiz no ano retrasado, peguei no Salmo 91, vou pregar nesse salmo. Você vai aprender realidades espirituais de batalha espiritual. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei. Aquilo era... perdão. Estava no 1 Samuel 30. Ele está contando a história da vitória dele. Salmo 18. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido, aniquilado. Atravessei de sorte que não puderam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingiste de força para a peleja. O que foi que ele pediu? Ai, Deus, vence meus inimigos. Foi isso que ele fez? Ele falou: ele fortaleceu-se do Senhor e da força do seu poder. Sabe para quê? Para ele vencer. Diga assim: eu vou vencer. Eu vou vencer. Querido, Deus não vai mandar anjo não. Ele já mandou você. Aleluia. Se fortaleça. Levanta. Todo mundo chorava. Ai, eu preciso voltar lá. Davi se angustiava, se angustiou. O povo falava apedrejado. A alma de todo o povo estava em amargura. Cada um por causa dos seus filhos. Estava todo mundo chorando. Gente, chorar é bom. Chora pelos pequenos. Chora pelas misérias. Mas tem uma hora que tu tem que levantar, querido. Para de chorar. Para de chorar e enfrenta. Porque o maior problema que existe, sabe qual é, querido? É o seu problema. E sabe quem vai vencer ele? Você. Deus te cinge de forças. Deus te dá o capacete da salvação. Deus te dá a armadura dele para você vencer. Você entende isso? É hora de sair da quinta série, querido. Deus quer te aprovar. Deus quer te mandar para a faculdade espiritual. Persegui meus inimigos, alcancei. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Pensa num sujeito que não desiste. Tem muita gente que vem no culto aqui e fala: pastor, ora por mim, a gente ora. O sujeito está todo amarrado.
Aí ele solta um bracinho assim. Ele está todo feliz, está pulando assim, o bracinho. Só o bracinho solto. Eu falei, dá para soltar o pé, a perna, a cabeça, a outra mão, os dedos. Não, eu já estou tão feliz com o meu bracinho. Vai embora, nunca mais volta. Deus te chama para a liberdade, querido. A palavra de Deus é espada. Olha aqui embaixo. 5 dentre vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão à vossa. Aleluia. A espada é a palavra de Deus na tua vida. Se você entender que aquilo que você comunica no mundo espiritual, ela funciona de um jeito que você não imagina. Essa semana eu conversei com uma família, assim, pastor, às vezes você ora gritando. Eu falei, sempre, eu sou gritando mesmo. Não é bem isso, não. O mundo espiritual obedece você. Eu digo ao meu soldado, vai. Ele vai. Eu digo ao meu soldado, vem. Ele vem. Eu digo uma palavra só, faz. Ele faz. Se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer ao impossível, o impossível vai se cumprir. Você vai comunicar no mundo espiritual. Você quer ver se é verdade? Depois, a gente vai. A autoridade do céu. Disse, pois, o filisteu a Davi. Eu estou recuando a história para quando Davi tinha 14 anos. Davi era 14 anos, já tinha brigado com o urso e com o leão. Alguém que já brigou com o São no tapa com o urso e com o leão aqui? Levanta a mão que eu quero conhecer. Você já? Não, nenhum. Tem um engraçadinho no fundo ali. Só ninguém. Esse menino já tinha saído da rabo de arraia em leão e urso. Agora olha só. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, olha só, olha como é que o mundo espiritual opera. Pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi. Olha, ele apelou para o mundo espiritual. O mundo espiritual ataca você. Disse mais o filisteu, olha a palavra dizer aqui de novo. Venha a mim e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse. Quem já jogou truco aqui, levanta a mão. Só o pastor que jogou truco? Já, né? É pastor, já jogou truco. Não nasci pastor, não nasci crente. Ora. Sabe quando você sobe para 12? Sabe o que é subir para 12? Fazer aquela aposta máxima. Davi subiu para 12. Davi não sabia brincar não, gente. Davi não sabia brincar. Está pensando que ele jogava com chuteira. A chuteira dele é ponta de ferro. O inimigo vinha e chutava, era na canela. Davi, porém, disse ao filisteu. Olha a gracinha que Davi vai comunicar. Ele disse, tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome dos seus exércitos. Diga assim, eu venho. Em nome do Senhor dos exércitos de Israel. É nesse nome que você vai, querido. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo, o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Gente, quando eu leio isso aqui, eu fico doido. O garoto está com um alforje, dentro do alforje tem 5 pedras, ele tem uma tiradeira na mão. Como é que esse garoto vai arrancar a cabeça de gigante? Como? A cabeça do gigante não cai lá atrás, cai agora. Quando você comunica. Quando você diz o que vai acontecer. Sabe quando é que a tua família vai ser liberta? Quando você parar de murmurar. Quando você parar de falar que o teu filho não presta. Quando você parar de falar que o teu marido não vai se consertar. Você está comunicando isso no mundo espiritual, as pessoas não entendem. Pastor, eu não acredito que Deus vai fazer fruto. Deus não vai fazer. Porque eu estou dizendo ao meu soldado, não vai, ele não vai. Eu estou dizendo ao meu soldado, não faz, ele não faz. Sabe o que Davi diz? Porque ele comunica contra aquilo que ele vê, fé é certeza daquilo que se espera, é firme fundamento daquilo que se não, eu não vejo, mas vai acontecer. A pessoa está aqui, chegou aqui solitária, triste, revoltada, mas eu falei, Deus vai te ungir com de alegria, Deus vai encher a tua casa de festa, eu vou ver você andar de branco, eu vou te casar em nome de Jesus. Gente, tem que tomar aqui que eu já casei, que eu estou olhando, 1, 2, eu
há uns 3, a unção de casamenteira do pastor Sebastião, mas eu estou debaixo desse caldo. Aqui, estou pegando aqui. E vem, eu estou pegando. Se você comunicar, querido, vai acontecer. E aí Davi diz o quê? Ferir-te-ei e tirar-te-ei a tua cabeça. Aí isso está lá no verso 47. O que acontece no verso 50? Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ele tinha autoridade. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, tomou a espada do filisteu, tirou-a da bainha e matou-lhe e cortou a cabeça. Cortou com ela a cabeça. Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Ele ia para cima e para baixo, está aqui a minha vitória. A cabeça do gigante está aqui, ó. A cabeça do inimigo está aqui na minha mão. Você consegue entender isso? Será que é tão difícil de você entender que quando você pede com fé, você recebe? Pede. Ser-te-á dado. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Quando você fala no mundo espiritual e libera uma ordem, quantos aqui são chefes, são pais, você diz para o teu filho pequeno, faz isso e não faz? É ruim que não fizer. Minha mãe fazia assim, parecia 2 tijolos batendo no lugar assim. Olha, quando você entra, eu sabia que a batata tinha assado no micro-ondas. Eu sabia disso. Você diz, vai. O mundo espiritual é do mesmo jeito. Só que tem um detalhe: o mundo espiritual é revoltado. Satanás é um ser espiritual em rebelião. Ele se rebelou contra Deus. Ele resiste a Deus, gente, mas tem que obedecer. Então, quando ele resistir a você, não recue. A ordem foi dada e eu não vou tirar ela. Eu mandei sair em nome de Jesus. Então vai ter que sair. Não tira a palavra. Não recuo. Eu não dou um passo para trás. Você vai ter que sair da minha casa. Você vai ter que sair da minha família. Você vai ter que abandonar. Essa maldição acaba aqui hoje. Eu não brinco com essas coisas, gente. Isso é muito difícil para gente que é batista. Talvez você seja de outra denominação. A ideia que a gente tem, algumas pessoas têm, que está dando ordem para Deus. Eu termino em nome de Jesus. Ninguém está dando ordem para Deus, gente. Longe disso. Você dá ordem à circunstância. Se a tua fé for como um grão de mostarda, você vai dizer ao monte, sai daí! E vai para lá, e nada você será impossível. Você vai dizer. Alguém tem dúvida disso? Você não entendeu ainda? Você ora por enfermo. Bota a mão e diz assim, você vai colocar a mão sobre o enfermo e vai curar. Você acredita nisso, gente? Por que você não faz? Por que você não faz? Se Deus vai trazer cura na vida do enfermo, por que Deus não vai trazer liberdade na vida da sua família? Bota a mão na cabeça. Eu faço isso com meus filhos hoje. Eu tenho uma filha que vai fazer 24 anos. Eu tenho um filho que vai fazer 20 anos. Enquanto eles estiverem debaixo da minha autoridade, eu vou de noite e boto a minha mão sobre a cabeça deles. Eu abençoo minha filha, abençoo meu filho. Eu chamo meus filhos, abençoo o vento do meu filho, abençoo o vento da minha filha. Eu falo sobre meus netos. Alguns de vocês aqui, talvez o mais jovem que esteja vivo, você vai ver meu neto pregando aqui, querido. Aleluia. Está me ouvindo, filho? Um dia você vai aquele pastor careca, eu lembro dele. Você vai ver o meu neto pregando aqui. Se você disser que teus filhos não vão sair do altar, é ele que eles vão ficar. Se você entendeu, dá um amém. Pelo amor de Deus. Eu vou voltar que eu quero ensinar uma coisa para você. Eu vou adiantar alguma coisa amanhã e a gente encerra, tá? Eu avancei 5 minutinhos, tá bom? A gente vai ser lógico. Você pode ficar em pé? Fique em pé. Não, eu não sei se você está conseguindo ler. Acho que ali ficou ruim, ficou? Mas eu vou melhorar. Você consegue ler? Então, levanta a tua mão assim. E quando você levantar a mão, pensa na sua família.
Pastor, eu não tenho família. Por enquanto. Pastor, eu não tenho filho. Por enquanto. Pastor, eu não tenho neto. Por enquanto. Pastor, minha casa é uma confusão. Por enquanto. Estenda a mão, querido. Eu fiz para te ajudar. Isso vai estar no site. Você vai baixar no site ou amanhã você vai aprender. Tá bom? Diga, vamos ler todos juntos a minha família. Minha família, juntos, obedece ao Senhor. E por isso recebe a contínua bênção do céu. Deus se deleita na minha herança e no fruto do meu ventre, pois o Senhor Jesus é a minha fortaleza. Por isso a minha descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul, e abençoará muitas famílias da terra. Meu Deus não me deixará solitário, e me dará uma família bendita, e terei alegria em meus filhos, pois serão obedientes em honra, e tudo irá bem com eles, e terão uma longa vida de paz sobre a terra. Eu convido o Senhor Jesus para me salvar. Portanto, Deus protege a minha família, e de noite em paz nos deitamos e dormimos, porque só o Senhor nos faz habitar em segurança. Amo o Senhor e estabeleci um pacto com meu Deus, que protege a minha aliança de amor com meu cônjuge, os meus filhos e os netos dos meus netos, até a 10ª geração. O meu cônjuge será como videira frutífera, os meus filhos como galhos de oliveira ao redor da mesa. O Senhor abençoou a minha família, e a unção de vida eterna que desce do trono de Deus está sobre as minhas gerações. Eu ando no temor do Senhor, e nunca faltará em minha descendência quem sirva a Deus no altar. Minha família andará nos caminhos de Deus, e os exércitos de anjos do Senhor receberão ordens para guardar o futuro da minha herança. Sou abençoado porque temo o Senhor, e os planos de Deus para a minha família nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protegem para sempre a minha descendência, e Satanás e seus demônios não podem nos tocar e nem abençoar, salvo numa retaliação. Minha família tem uma aliança com Jesus, está cheia do Espírito Santo, está livre de todas as opressões e prisões. Minha família é bendita entre as nações, porque a Bíblia diz que ela é. Aleluia! Essa é a verdade. Essa é a verdade. Mentiram para você. Todas essas passagens são bíblicas. Todas elas. Isso aqui não saiu da cabeça do pastor. Isso aqui é Bíblia. É a Bíblia que diz da sua família. Não jogue isso fora. Não jogue isso fora. Dou a minha vida pelas ovelhas. Eu vou terminar aqui. Davi os atacou no dia seguinte. Você não é para deixar para a semana que vem não, querido. Para começar agora. É para você ir para casa e fazer isso agora. É para você chamar teu filho. Ele está zangado contigo, pede perdão para ele. Ele aprontou, mas você também deve ter aprontado. Ele aprontou, mas tu deve ter sido rude. Ele aprontou, mas tu deve ter sido estúpido. Pede perdão para ele. Começa hoje. Davi os atacou no dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde. Não foi moleza não. Não foi papo de 10 minutos não, gente. Do amanhecer até a tarde. Nenhum deles escapou. Com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo. Diga, Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo. Os que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres, nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bem, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Diga, Davi recuperou tudo. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas, e seus soldados conduziram à frente dos animais, dizendo: estes são os dispostos de Davi. Você pode fazer 2 coisas com essa palavra. Ir para casa e falar assim: é só uma palavra. Você pode botar isso em prática. Não seja tímido.